Bem, o primeiro efeito coligativo que nós vamos ver então é o abaixamento da pressão de vapor, também chamado de efeito tonoscópico, né? Imagine que aqui, ó, como nós já fizemos anteriormente, eu tenha água a 20 graus Celsius, né? Então as águas estabelecem ligações de hidrogênio entre si e elas passam para o estado gasoso, né? Depois que eu tenho uma saturação do ambiente, né? Aí o que vai acontecer? Eu tenho um manômetro, leio a pressão 17,5 milímetros de mercúrio. Essa é chamada de pressão de vapor da água a 20 graus Celsius. Tranquilo? Agora, vamos imaginar que eu adicione à água glicose. Então, essa bola azul aqui representa a molécula de glicose, tá vendo? E a molécula de glicose vai interagir também com as moléculas de água, né? E as moléculas de água entre si também fazem ligações de hidrogênio. O que é que vai acontecer? Devido a eu ter adicionado um soluto não volátil ao solvente água, menos moléculas de água passam para o estado gasoso, tá certo? Então, o que vai acontecer? Em relação ao solvente puro, a solução água-glicose tem uma pressão de vapor menor do que 17,5. Então, o que isso quer dizer? Que quando eu adiciono um soluto não volátil a um solvente, né, sim, a pressão de vapor diminui, ela baixa, devido às maiores interações. Quanto mais partículas eu coloco, menor será a pressão de vapor. Entenderam? Então, por exemplo, aqui, olha, se eu colocar 1 mol de partículas, vai abaixar, né, a pressão de vapor. Mas, se eu colocar mais partículas, a solução ficar mais concentrada, o abaixamento será maior ainda, porque as propriedades coligativas, elas dependem da quantidade de partículas, né? Então, olha, quanto mais concentrada uma solução, menor vai ser a pressão de vapor, mais abaixa a pressão de vapor. Vamos pensar numa outra substância. Se eu colocasse no lugar do NaCl, da glicose, se eu colocasse NaCl, né? Pessoal, o NaCl em água produz Na e Cl-, não é assim? Então, veja bem, ao invés de eu ter uma partícula interagindo com as moléculas de água, eu teria duas, né? Por quê? 1 mol de NaCl forma 2 mols de partículas. 1 mol de glicose forma 1 mol de partículas. Então, com o NaCl, o efeito coligativo seria maior ainda. Na mesma concentração, o efeito coligativo seria dobrado, né? Então, veja bem. Ó, aqui eu tenho água, é o solvente puro, né? Numa dada temperatura, a água tem uma certa pressão de vapor. Se eu colocar 1 mol de glicose na água, tá vendo? A pressão de vapor vai diminuir na mesma temperatura. E aí, ó, você tem uma curva à direita da curva da água. Agora, se você colocar NaCl, assim, o que acontece com o NaCl? O NaCl, em solução aquosa, ele produz 1 mol de NaCl, produz 2 mols de partículas. Consequentemente, o efeito coligativo será mais intenso, ou seja, você vai abaixar ainda mais a pressão de vapor. Entendeu? Então, ó, solvente puro,
tem uma pressão de vapor maior, a glicose, né, que 1 mol de glicose dá 1 mol de partículas, tem uma pressão de vapor menor na mesma temperatura. E se você colocar NaCl, 1 mol de NaCl dá 2 mols de partículas, o efeito coligativo será ainda maior, consequentemente a pressão de vapor será menor. Então aqui, desse gráfico, você pode tirar duas conclusões. Por exemplo, quanto mais concentrada uma solução, menor a pressão de vapor. Agora, quando você compara soluções diferentes, não é assim? Quanto mais partículas dispersas no solvente, menor a pressão de vapor, entendeu? Então, nós teríamos, ó, H2O, glicose, NaCl, 1 mol por litro, 1 mol por litro. Tudo bem?